Retrato de uma Londrina, Virginia Woolf. Ninguém pode se considerar expert sobre Londres se não conhecer um verdadeiro Cockney, se não dobrar numa rua lateral, longe das lojas e dos teatros, e bater em uma porta particular numa rua de casas particulares. Casas particulares em Londres têm tendência a serem muito parecidas. A porta se abre para um vestíbulo escuro, ergue-se uma escada estreita, do patamar superior abre-se uma dupla sala de estar, e nessa dupla sala de estar vê-se 2 sofás, um de cada lado de um fogo crepitante, 6 poltronas e 3 compridas janelas dando para a rua. Sempre é matéria de considerável conjectura o que acontece na segunda metade da sala dos fundos, debruçando-se para os jardins de outras casas. Mas é com a sala de estar da frente que estamos preocupados, pois era ali que Mrs. Crowe sentava-se sempre numa poltrona junto ao fogo. Era ali que sua existência transcorria. Era ali que ela servia o chá. Que tenha nascido no campo, embora estranho, parece ser um fato. Que ela às vezes deixasse a cidade, naquelas semanas de verão em que Londres não é Londres, também é verdade. Mas para onde ia, ou o que fazia quando saía de Londres, quando sua poltrona estava vazia, sua lareira apagada e a mesa desfeita, ninguém sabia ou podia imaginar. Pois conceber Mrs. Crowe com seu vestido preto, seu véu e seu chapéu, caminhando num campo de nabos ou subindo um monte de pasto, está além da mais desvairada imaginação. Ali, junto à lareira no inverno ou à janela no verão, sentara-se ela por 60 anos, mas não sozinha. Havia sempre alguém na poltrona oposta, fazendo uma visita. E antes que o primeiro visitante estivesse sentado por 10 minutos, a porta sempre se abria e a criada Maria, de olhos e dentes proeminentes, que por 60 anos abrira a porta, abria mais uma vez e anunciava um segundo visitante. E a seguir um terceiro, e logo depois um quarto. Nunca se soube de um tete-a-tete com Mrs. Crowe. Ela não gostava de tete-a-tetes. Era uma peculiaridade que compartilhava com muitas anfitriãs a de nunca ser especialmente íntima de alguém. Por exemplo, havia sempre um homem idoso no canto junto ao armário, e que parecia tanto fazer parte daquela admirável mobília do século XVIII quanto seus pegadores de bronze. Mas Mrs. Crowe sempre se dirigia a ele como Mr. Graham, nunca John, nunca William, embora às vezes o chamasse de caro Mr. Graham, como para sublinhar que já o conhecia havia 60 anos. A verdade é que não desejava intimidade, desejava conversa. A intimidade é um dos caminhos para o silêncio, e Mrs. Crowe abominava o silêncio. Era preciso haver conversa, e que esta fosse geral e que abarcasse tudo. Não deveria ser profunda demais, nem inteligente demais, pois se progredisse muito nessas direções, alguém certamente se sentiria de fora e ficaria sentado ali, balançando a xícara de chá, sem dizer nada. Portanto, a sala de estar de Miss Crowe tinha pouco em comum com os celebrados salões dos memorialistas. Gente inteligente ia lá com frequência. Juízes, médicos, membros do parlamento, escritores, músicos, viajantes, jogadores de polo, atores e completos anônimos. Mas se alguém dissesse uma coisa brilhante, isto era sentido quase como uma gafe, um acidente que se ignorava, como um acesso de espirros ou alguma catástrofe com um bolinho. A conversa de que Miss Crowe gostava e que a inspirava era uma versão glorificada do mexerico da cidade. A cidade era Londres, o mexerico era sobre a vida de Londres. Mas o grande dom de Mrs. Crowe consistia em tornar a grande metrópole tão pequena quanto uma aldeia, com uma igreja, um solar e 25 chalés.
Mrs. Crowe tinha informação de primeira mão sobre cada peça, cada exposição de pintura, cada julgamento, cada caso de divórcio. Ela sabia quem estava casando, quem estava morrendo, quem estava na cidade e quem estava fora. Ela mencionava o fato de que acabara de ver o carro de Lady Humpleby passar e arriscava o palpite de que ia visitar a filha, cujo bebê nascera na noite anterior, exatamente como uma mulher da aldeia fala sobre a esposa do juiz de paz dirigindo até a estação para receber Mr. John, que estaria voltando da cidade. Enquanto Mrs. Crowe fazia essas observações pelos últimos 50 anos, ou algo assim, adquiria um surpreendente arquivo sobre a vida de outras pessoas. Quando Mrs. Medley, por exemplo, disse que sua filha estava noiva de Arthur Beecham, Mrs. Crowe observou imediatamente que, nesse caso, ela seria uma prima em terceiro grau de Mrs. Parbrace e, num certo sentido, sobrinha de Mrs. Burns, pelo primeiro casamento com Mrs. Meacham, de Blackwater Grange. Mas Mrs. Crowe não era nem pouco snob. Era apenas uma cultivadora de relações, e sua surpreendente habilidade nesse campo servia para dar um caráter familiar e uma personalidade doméstica às suas colheitas, pois muitas pessoas se espantariam de serem primos em 20º grau se soubessem disso. Portanto, ser admitido na casa de Mrs. Crowe significava tornar-se membro de um clube, e o pagamento exigido era a contribuição com um número de tópicos de mexerico por ano. O primeiro pensamento de muita gente quando a casa incendiava, ou os canos rebentavam, ou a criada fugia com o mordomo, deve ter sido: vou correr até a casa de Mrs. Crowe e lhe contar tudo isso. Mas nisso também as distinções precisavam ser observadas. Certas pessoas tinham o direito de aparecer na hora do almoço, outras, em maior número, podiam ir entre 5 e 7 horas. A classe que tinha o privilégio de jantar com Mrs. Crowe era pequena. Talvez somente Mr. Graham e Mrs. Burke realmente jantassem com ela, pois Mrs. Crowe não era rica. Seu vestido preto estava um tantinho gasto. Seu broche de diamante era sempre o mesmo broche de diamante. Sua refeição favorita era chá, porque a mesa do chá pode ser suprida economicamente. E há uma elasticidade no chá que combinava com o temperamento gregário de Mrs. Crowe. Mas fosse almoço ou chá, a refeição mostrava um caráter distinto, exatamente como um vestido ou a joia que usava combinavam com ela à perfeição. Traziam em si uma moda própria. Haveria um bolo especial, um pudim especial, algo peculiar à casa e tanto parte dela quanto Maria, a velha criada, ou Mr. Graham, o velho amigo, ou o velho chintz da poltrona, ou o velho carpete no assoalho. É verdade que Mrs. Crowe deve ter saído algumas vezes, convidada para almoços e chás de outras pessoas. Mas em sociedade ela parecia furtiva, fragmentária e incompleta, como se tivesse meramente passado para uma espiada no casamento, ou na reunião noturna, ou no funeral, a fim de recolher as migalhas de notícias de que precisava para completar seu próprio estoque. Por isso, era raramente induzida a sentar-se. Estava sempre voando. Parecia deslocada entre as mesas e cadeiras dos outros. Precisava de seus próprios chintz, seu próprio armário, seu próprio Mr. Graham, junto a ele, a fim de ser completamente ela própria. À medida que os anos foram passando, as pequenas incursões no mundo exterior praticamente cessaram. Mrs. Crowe construiu seu ninho de modo tão compacto e completo que o mundo exterior não tinha uma pena ou um graveto a lhe acrescentar. Além disso, seus próprios camaradas lhe eram tão fiéis que podia confiar neles para transmitir qualquer noticiazinha que ela devesse acrescentar à sua coleção. Era desnecessário que abandonasse a própria poltrona junto ao fogo no inverno ou junto à janela no verão. E com a passagem dos anos,
seu conhecimento não se tornou mais profundo. A profundidade não era a linha de nossa anfitriã, e sim mais redondo e completo. Deste modo, se uma nova peça fazia um grande sucesso, Mrs. Crowe conseguia, no dia seguinte, não só registrar o fato, com uma pitada de mexerico divertido dos bastidores, como também podia remeter-se a outras estreias, nos anos de 1880, 1890, e descrever o que Ellen Terry usara, o que Dulcie tinha feito, o que o querido Mr. Henry James comentara. Nada muito notável, talvez. Mas enquanto falava, era como se todas as páginas da vida de Londres, nos últimos 50 anos, fossem levemente folheadas para sua diversão. Havia muitas, e suas ilustrações eram vivas e brilhantes, e de pessoas famosas. Mas Mrs. Crowe, de modo nenhum, vivia no passado. De modo nenhum o exaltava acima do presente. Na verdade, era sempre a última página, o momento presente que mais importava. O delicioso de Londres era que sempre dava ao indivíduo algo novo para observar, algo fresco sobre o que falar. Era preciso apenas manter os olhos abertos e sentar em sua própria poltrona das 5 às 7 horas todos os dias da semana. Enquanto Mrs. Crowe sentava-se com os convidados em torno de si, dava de tempos em tempos uma rápida olhada de pássaro por sobre o ombro para a janela, como se tivesse meio olho na rua, meio ouvido para os carros de ônibus e os gritos dos jornaleiros lá fora. Ora, algo novo podia estar acontecendo naquele mesmo instante. Não se podia passar tempo demais no passado. Não se devia dar uma atenção total ao presente. Nada era mais característico e talvez um pouco desconcertante do que a ansiedade com a qual Mr. Crowe erguia os olhos e interrompia a frase no meio quando a porta sempre se abria e Maria, que se tornara muito corpulenta e um pouco surda, anunciava uma nova visita. Quem estaria prestes a entrar? O que teria a acrescentar à conversa? Mas sua habilidade em extrair, fosse o que fosse, que poderiam oferecer a sua destreza em atirar a notícia no cotidiano, eram tais que nenhum dano ocorria. E fazia parte do seu peculiar triunfo que a porta jamais se abrisse com demasiada frequência. O círculo nunca ultrapassava sua possibilidade de controle. Assim, para conhecer Londres, não apenas como um espetáculo deslumbrante, um mercado, uma corte, uma colmeia de indústria, mas como um lugar onde pessoas se encontram, conversam, riem, casam-se e morrem, pintam, escrevem e atuam, mandam e legislam. Era essencial conhecer Mrs. Crowe. Era em sua sala de estar que os inúmeros fragmentos da vida e da vasta metrópole pareciam juntar-se num todo animado, compreensível, divertido e agradável. Viajantes ausentes por anos, homens esgotados e ressecados pelo sol, recém-chegados da Índia ou da África, de remotas viagens e aventuras entre selvagens e tigres, iam direto para a casinha na rua quieta, para serem conduzidos novamente ao coração da civilização numa única pernada. Mas nem a própria Londres podia manter Mr. Crowe viva para sempre. E é fato que um dia ela já não estava sentada na poltrona junto ao fogo, quando o relógio bateu 5 horas. Maria não abriu a porta. Mr. Graham separara-se do armário. Mrs. Crowe está morta. E Londres, embora Londres ainda exista, jamais será de novo a mesma cidade.